Boa tarde, meus amados irmãos e prezados ouvintes, amigos que nos dão a honra e a alegria de mais uma vez podermos entrar nos seus lares para compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Nesta tarde, gostaria de compartilhar com cada um de vocês o tema A grande questão de todos os tempos. A grande questão de todos os tempos. E nós vamos começar a meditação desta oportunidade gastando algum tempo no primeiro capítulo do livro de Jó, que trata de uma questão eterna, do sofrimento e da perda. Ainda que a história tenha 4.000 anos, o maior de todos os mistérios se encontra no próprio tema central, o mistério do sofrimento não merecido. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Este é um grande questionamento. Durante séculos, pessoas sérias analisam esta questão. O livro de Jó não responde estas perguntas com teorias, mas com uma história, e somos convidados neste momento a examiná-la. O livro de Jó, ele inicia nos relatando acerca de um homem que possuía tudo. O livro de Jó tem início direto e simples. Os 5 primeiros versículos nos contam 4 coisas a respeito de Jó. Primeiro, um homem de um caráter diferenciado. Versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Poderíamos conversar horas a respeito destas 4 qualidades do caráter de Jó: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas basta dizer que Jó foi o melhor homem da sua geração e talvez o melhor homem de toda a Bíblia. Em segundo, percebemos que ele era um homem abençoado no aspecto familiar. No versículo 2 diz: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No total, Jó teve 10 filhos. A terceira característica singular deste homem está lá no versículo 3, que destaca que Jó era um homem próspero financeiramente. E diz lá o versículo: E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Quero destacar esta parte final do versículo. Este homem era maior do que todos os do Oriente. E em quarto, descobrimos que Jó era um homem fiel e religioso. Versículo 4 e versículo 5 diz: E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Resumindo, o ponto central desses versículos iniciais está bem claro. Pelos padrões do mundo, Jó tinha vencido na vida. E pelos padrões de Deus, Jó era um homem justo. Eis a mais rara de todas as criaturas. Um homem rico que amava mais a Deus do que ao seu dinheiro. E não apenas isso,
mas também um pai que assumia a responsabilidade do bem-estar espiritual da sua própria família. Por mais difícil que seja para entendermos, agora vou dizer algo com todo o cuidado. O que aconteceu a Jó, aconteceu porque ele era um homem bom, de caráter diferenciado, abençoado em todos os aspectos da sua vida e, acima de tudo, uma pessoa fiel a Deus. Enquanto você pensa acerca de tudo isto, veja o que aconteceu a seguir. Eis que Satanás entra em cena. A história subitamente muda a cena, saindo agora da terra para regiões celestiais. Uma pequena observação. Jó nunca tomou ciência dessa parte, e nem Deus se preocupou em lhe informar. Então, enquanto Jó cuidava dos seus afazeres, Satanás estava conversando com Deus. Está lá no versículo 6 e versículo 7 do primeiro capítulo do livro de Jó, que diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Esta passagem é muito importante, porque também desfaz um erro acerca de onde está atualmente Satanás. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Vamos deixar isto bem claro. Há um ser individual chamado Satanás, que era um anjo de Deus, mas que se rebelou e caiu do céu à terra. E nessa rebelião, ele levou 1/3 dos anjos consigo. E esses anjos caídos se transformaram em demônios. Do dia da sua queda até hoje, Satanás tem apenas um único propósito: frustrar os planos de Deus, procurando destruir a humanidade na terra. E depois de todos esses milhares de anos, Satanás continua se ocupando deste ofício, conforme lemos na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas chegará o dia em que Satanás e todo o seu exército de demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre para todo sempre, conforme lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, e também no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10. Voltando à passagem principal, observamos Deus mencionando a pessoa e as qualidades de Jó a Satanás. Lá no versículo 8 diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É como se Deus estivesse dizendo: Muito bem, Satanás, você está à procura de um bom homem. Vou lhe falar de Jó. Ele é o melhor de todos os homens e eu acho que você não pode derrotá-lo. Aqui nós temos algo importante para ser ressaltado na nossa memória. Por trás do sofrimento está Satanás, mas acima de Satanás está Deus. Por isso, quando você lê o livro de Jó, descobre Jó se queixando de Deus, mas ele nunca fala de Satanás, porque Satanás não pode tocar em um só fio do cabelo de Jó, porque ele só pode fazer o que fez, se Deus lhe der permissão. Que maravilhosa revelação! Então, o acusador entra em ação. Versículo 9 diz: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Em outras palavras, Satanás estava dizendo: Então o Senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim.
O Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo para que nada de mal lhe aconteça, a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo o que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? Chegamos à questão principal do livro. Por trás destas palavras estava uma mensagem nada sutil. Satanás está acusando a Deus de subornar a Jó para adorá-lo. Afinal, Deus abençoou a Jó com tudo o que um homem poderia desejar neste mundo. Satanás está acusando a Deus de manipular o sistema. O inimigo está ao mesmo tempo atacando a motivação de Jó e a integridade de Deus. O questionamento de Satanás é a grande questão da vida. Você serviu a Deus quando o sol brilhou de dia, mas vai servi-lo agora diante da escuridão da noite? Você cantou louvores a Ele enquanto tudo ia bem, mas vai continuar cantando em meio às lágrimas? Você foi à igreja e proclamou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas Ele continua sendo seu pastor no vale da sombra da morte? Deus era bastante bom quando você tinha aquela poupança robusta, mas Ele continua sendo bom agora que a necessidade bate à tua porta? Ele era bom o suficiente quando você tinha saúde, mas diante do laudo médico, que só te resta poucos dias nesta esfera de vida, Ele continua sendo bom o bastante para você? Não é difícil crer em Deus quando tudo vai bem. Qualquer um é capaz disso. Mas, e quando a vida implode? O que acontece? Satanás desafiou a Deus para que se tirasse todos os bens de Jó, e Jó com certeza amaldiçoaria abertamente a Deus. Em outra versão diz que Jó blasfemaria de Deus. Então Satanás recebeu permissão de Deus para colocar Jó à prova. Novamente a cena sai do céu e retorna à terra. E eis que surgem 4 mensageiros do infortúnio. A palavra de Deus nos diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os sabeus roubaram o seu gado e mataram os seus servos. Estando este ainda falando, veio o segundo mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Estando esse ainda falando, veio o terceiro mensageiro e disse: os caldeus deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. Estando ainda este falando, veio o quarto mensageiro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, eis que um grande vento sobreveio e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram. 4 mensageiros do infortúnio vieram a Jó, um após o outro, em questão de minutos. Jó perdeu tudo o que tinha de mais precioso: seus filhos, seus trabalhadores, seus bens materiais, tudo se foi. E isto não ocorreu em 1 ano, 6 meses, algumas semanas, mas em poucas horas, em uma só tarde, praticamente num piscar de olhos, Jó saiu do topo do mundo para uma vida de tragédia imensurável. Agora, só nos resta saber qual foi a reação de Jó. No versículo 20, nós vamos ver este homem indo das lágrimas à adoração. E diz lá o texto: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Nós observamos pelo menos 3 reações ao receber essa notícia
tão avassaladora naquela tarde. A primeira reação de Jó foi tristeza genuína. Atos de um homem cujo coração foi destroçado foram demonstrações públicas de dor. Infelizmente, alguns cristãos pensam que é errado lastimar uma grande perda. Eles acreditam que as lágrimas são demonstração de falta de fé em Deus. Mas, quando a perda é grande, alguns até acreditam que deve haver um sinal de devoção, de se manter a serenidade e não demonstrar sofrimento. Porém, a Bíblia nunca disse isso. Ela conta que Jesus chorou. E como Jesus também o fez Abraão, Davi, Jeremias, que foram homens que não tiveram vergonha de gemer, chorar e até usar roupa de luto. Jesus sabe o que estamos passando, porque Ele esteve aqui conosco. E se o Senhor não se envergonhou das suas lágrimas, não devemos nós envergonhar das nossas. Segunda reação, Ele adorou. Aqui está a reação final do homem de fé diante de uma tragédia inexplicável. Ele chora, derrama sua alma diante do Senhor, então adora. E isto que diferencia os cristãos das outras pessoas do mundo. Elas choram e nós também choramos. Elas ficam inconsoláveis e nós cultuamos a Deus. Nossa tristeza é tão real quanto a delas, mas a tristeza delas leva apenas ao sofrimento, ao desespero e muitas vezes ao remorso, enquanto a nossa conduz à fé e à esperança. A terceira reação de Jó diante do trágico acontecimento é a prova da fé. E ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O homem de fé compreende que tudo o que temos nos é dado por Deus, como empréstimo temporário, e não importa o quanto recebamos nesta vida, nada fica conosco. No fim, temos que devolver. E sendo tudo de Deus, Ele tem o direito de pegar o que é seu, a qualquer momento, e sem pedir a nossa permissão e nem explicar depois. Jó, em sua demonstração do mais alto nível de fé, reconhece que cada sofrimento é um lembrete do quanto Deus havia sido bom para com ele. Alguém já disse: a magnitude da perda determina o tamanho do presente. Quanto maior a tristeza, maior deve ter sido a alegria. Cada lágrima é uma forma de dizer: obrigado, Senhor, pelo que me deste. E no caso de Jó, quanto mais ele se entristece, mais bendiz o nome do Senhor. E o nosso texto termina com estas espantosas palavras: em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não acusou Deus, não reivindicou seus direitos, não blasfemou e não desistiu da sua fé. Ele simplesmente disse a si próprio: se Deus tirou alguma coisa de mim, devo ser grato por ter desfrutado dela por algum tempo. As provações de Jó não terminou aí. Ele ainda teve que passar por novos testes. Após sofrer intensa dor emocional, agora ele iria sentir em seu próprio corpo a dor física. Logo em seguida, perdeu a saúde, foi ferido por uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e usava um caco de telha para se coçar. Diante deste triste quadro,
Jó ainda sentiu a falta de compaixão e de empatia daqueles que estavam próximos, a começar da sua mulher. Onde nós lemos ali o texto sagrado que diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em seguida, Jó também sente a falta de compaixão, de empatia dos seus 3 melhores amigos, que o acusam de estar sofrendo devido a um terrível pecado cometido e ainda não confessado. Mesmo diante de tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E no final do livro de Jó, lá no capítulo 42, depois de Jó ter tido várias conversas com seus amigos, depois do próprio Deus falar ao seu coração, nós vamos ver uma declaração profunda deste homem, aonde ele diz: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada e ninguém pode frustrar os teus planos. Agora confesso, antes eu ouvi falar ao teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse, sou miserável e me arrependo profundamente, perdoa-me. Mais à frente, Deus pede a Jó para interceder por seus 3 amigos que procederam loucamente, mentindo acerca de Deus. E algo maravilhoso acontece enquanto Jó obedece a Deus e intercede em oração pelos seus amigos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Concluindo, a grande questão de todos os tempos não é porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas como suportar as duras provações da vida sem jamais perder a fé. Jó foi testado, desfrutando de uma vida cheia de prestígios, posses e pessoas, foi subitamente atingido por todos os lados, devastado, sugado até as suas bases. Entretanto, sua vida fora construída em Deus, por Deus e para Deus. Por isso, ele suportou a dura prova. 4 conclusões simples. Chegamos nesse ponto. Primeiro, um sofrimento imerecido geralmente acomete pessoas justas. Jeremias, capítulo 31, versículo 16 e versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. O Senhor nos garante esperança e um futuro. E essa esperança e esse futuro não está baseado nesses poucos dias nesta esfera de vida. Embora aqui as lutas sejam grandes, tremendas, nós sabemos, nós temos certeza e convicção que Deus neste momento está trabalhando pelo nosso futuro. E como diz a palavra do Senhor, aquilo que o olho não viu,
aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não desceu ao coração do homem, é isso que Deus está preparando para aqueles que o amam. Em segundo, aprendemos que Deus é a origem e o dono de tudo o que nós temos. No Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Absolutamente tudo é do Senhor. Tudo que nós temos nos é dado por empréstimos, para exercermos a mordomia. E um dia teremos que prestar conta de tudo aquilo que Deus nos conferiu nesta esfera de vida. A nossa vida é do Senhor. Tudo o que nos cerca pertence ao Senhor. Não podemos esquecer jamais disso. A saúde, o emprego, a segurança, a vida, a família, tudo é do Senhor e deve ser usado para a honra e glória do Senhor. Em terceiro, nós aprendemos que nossas provações pessoais estão relacionadas ao propósito de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó, ele era um homem fiel, ele era um homem religioso, era um homem de características exponenciais, era um homem diferenciado na sua geração, tanto para com a sociedade local, como para com Deus. Mas veja, que foi através do sofrimento, foi através desta provação tão difícil que ele passou, que ele chegou à conclusão que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, através da provação, através de ter tido a oportunidade de ser sustentado exclusivamente pelo Senhor, de ter sido carregado nos braços do Senhor, ele pôde declarar: agora te veem os meus olhos. Deus usa de todos os aspectos, de todas as maneiras, para que tudo contribua para o nosso bem, porque Ele tem um propósito em nossas vidas. E o propósito maior é de nós passarmos a eternidade ao lado dele, ao lado do seu Filho, passarmos a eternidade recebendo a promessa de João capítulo 14, onde o próprio Senhor declara para nós não turbarmos o nosso coração, mas crendo em Deus, crendo também no Senhor Jesus Cristo, que Ele iria preparar-nos lugar, para onde quer que Ele estivesse, nós estivéssemos juntamente com Ele. A quarta e última lição que aprendemos através da meditação deste primeiro capítulo do livro de Jó é que as provações servem para nos aproximar de Deus. As provações não são para nos destruir, não são para nos derrubar, não são para nos ferir. As provações são para nós nos tornarmos cada vez mais dependentes da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declarou, através do evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu amado irmão, meu prezado ouvinte, não sei como está a sua vida neste exato momento, as lutas pela qual você tem travado, as provações pela qual Deus tem permitido vir sobre a sua vida. Mas uma coisa
nós temos certeza, é que Deus está nos lapidando. Deus está tirando das nossas vidas as impurezas. Deus está nos preparando para o cumprimento maior da sua promessa à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhando os acontecimentos ao redor, aquilo que a humanidade tem passado nestes últimos tempos, pesquisando de maneira séria as Escrituras Sagradas, podemos afirmar que Deus está nos preparando para o grande encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos passando por uma grande provação. E o desejo maior é que nós possamos, como Jó, mesmo vindo às lágrimas, mesmo caindo em pranto, mesmo sentindo quebrantado, mas ao final, levantarmos a nossa voz, levantarmos as nossas mãos e agradecermos, porque o Senhor nos deu, o Senhor para si levou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele continua sendo Senhor da história do homem e, mais do que isso, Senhor da história das nossas vidas. Que Deus ricamente te abençoe.